vivo, nós vamos meditar na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada e a carta de 1 Pedro. 1 Pedro, lá no Novo Testamento, já quase no finalzinho da Bíblia, nós vamos refletir sobre esta carta que o Senhor preservou para nós. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 13 ao 25. Eu vou ler todo esse texto, para que a gente entenda também, pelo menos este bloco que nós temos aí. 1 Pedro 1, de 13 a 25. Se puder projetar, a gente vai fazer então essa leitura alternada, mas bem dinamicamente. Eu convido você a ler com vontade mesmo. Vamos lá? Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos, em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu a glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Amém? O apóstolo Pedro, tradicionalmente aceito como escritor desta carta, focava nos versos lidos a necessidade de santificação de vida. Se você tem uma versão impressa, ou de repente numa própria eletrônica, há um bloco que faz parte aí, esse texto que lemos, e esse tem um título, A Santidade na Vida. A artigo, né? Não verbo. A santidade na vida. Preste atenção no que enfatiza os versos de 13 a 17. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo.
E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Então esse bloco tem essa ênfase. E diante então desse texto, desse bloco, eu quero pensar com você sobre sangue vertido, pecador arrependido e pecado vencido. Versos 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Foi preciso verter o sangue, sangue vertido. Hebreus 9, 18 a 22, lembra a importância do sacrifício. Por isso, nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue, porque havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros e dos bodes com água tingida de escarlate e sopo e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Verter o sangue era um ato sacrificial, doloroso, mas estava incluído no programa divino para a redenção do homem. Jesus foi sacrificado, levou sobre si as nossas dores, verteu sangue para nos redimir. O profeta Isaías foi cirúrgico quando profetizou, Isaías 53, 4 a 7, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Era preciso que o sangue fosse vertido, mas não era um sangue qualquer. Agora não é mais o sangue do animal, agora é o sangue do próprio Deus, que tomou a nossa forma, assumiu o nosso lugar. O preço de nossa redenção foi o sangue precioso de Jesus. Você foi comprado, não foi com prata ou ouro. Nós fomos comprados não com prata ou com ouro. O homem mais rico do mundo, ou se juntassem então todos os mais ricos do mundo, eu não estaria lá, logicamente, não é? Mas se juntassem todos os mais ricos, e juntassem também todos os pobres, toda a riqueza de todo mundo, e dissesse assim: vou comprar a salvação, diz a Bíblia, não poderia comprar a salvação. Não poderia. Você já imaginou se você tivesse um filho ou uma filha, você que é pai, avô e avó, e houvesse uma situação em que você dependesse de gastar
que você tivesse para salvar aquela vida. Você titubearia em fazer isso? Eu duvido. Só se fosse muito, muito frio, muito insensível. Você gastaria tudo. Você gastaria tudo. Pois é, quando Deus foi nos alcançar, nada que pudesse gastar garantiria a nossa salvação. O único remédio foi o sangue precioso dele, sem mancha, sem doença, sem mácula. O sangue precioso dele tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Mas também sangue vertido, pecador arrependido. Do texto que lemos, o verso 20 diz assim: ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade, e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. Não basta o sangue vertido, é preciso o pecador arrependido. O sangue vertido é suficiente, o plano de Deus é completo, mas é preciso que você se arrependa, é preciso que você tome uma atitude, é preciso que você também assuma o seu lugar. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem de adesão, é uma mensagem de conversão, é preciso arrependimento. É preciso reconhecer o pecado, é preciso reconhecer a sua condição. Há necessidade do pecador arrependido. Romanos 10, 8 a 10 orienta: porém o que se diz, a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Para a efetivação da salvação na vida da pessoa, é preciso que ela se reconheça pecadora e se arrependa dos seus pecados. É necessário arrependimento. Será que você precisa hoje se arrepender? Você precisa se voltar para Deus? Arrependimento é mudança de mente, é mudança de atitude, é mudança de vida. Arrepender-se é abandonar aquilo que contraria Deus e voltar-se para Ele. Então nós temos um sangue vertido, temos o pecador arrependido, e aí com essa combinação nós temos o pecado vencido. Verso 23 do capítulo 1 de Pedro: porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Vocês foram regenerados. Regenerar é dar nova vida, é nascer de novo. O resultado do sangue vertido e do pecador arrependido é o pecado vencido. O pecado não mais tem agora domínio. A obra de Cristo tem efeito em 3 tempos na vida da pessoa. No passado, o pecado que nos condenava foi anulado por Jesus. É a libertação da condenação do pecado. Às vezes a pessoa raciocina assim: olha, e o que eu tenho a ver, não é? Segundo nós o que cremos, o pecado de Adão.
que eu tenho a ver? Nós recebemos a consequência, mas ninguém é condenado pelo pecado de Adão. Porque o pecado de Adão foi resolvido com o novo Adão. Quem é o novo Adão? Quem é? Jesus. Lá no Novo Testamento diz isso. O novo Adão. Ele resolveu aquele pecado. Você não é condenado por aquele pecado. Então a obra de Cristo alcança a libertação daquela condenação. Nós hoje somos condenados por não recebermos esta obra de Cristo. Então, alcança-nos no passado, alcança-nos também no presente. O pecado nos rodeia e estamos sendo livres dele. A libertação do poder do pecado. O passado é a libertação da condenação do pecado. No presente é a libertação do poder do pecado. Nós vamos sendo libertos desse poder em nossa vida. Romanos 6,14 garante: o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Então, no momento em que a pessoa se entrega a Jesus, ela tem garantida, não é, a libertação da condenação do pecado, e agora ela vai sendo libertada paulatinamente, não é, diariamente, e ela vai se transformando. Uma pessoa que se entrega a Cristo, anos depois, não pode ser a mesma pessoa. Não pode. É aquela história de eu sou assim mesmo, comigo, não, eu sou assim desde que nasci. Não existe, para o cristão não existe isso. Ele vai sendo transformado. Paulo escrevendo a carta aos Efésios, chega a dizer assim: olha, aquele que mentia não minta mais. Aquele que praticava a coisa errada não pratique mais. Deus vai nos abençoando e nos libertando do pecado. Então tem a ação de Jesus no passado, tem a ação de Jesus no presente. No passado é a libertação da condenação. No presente é a libertação do poder do pecado. Agora no futuro, o pecado será totalmente vencido. É a libertação da presença do pecado. Aqui você não está livre da presença do pecado. Todo dia o pecado vem e me chama, diz o poeta. Todo dia o pecado vem e me chama. Mas Deus vai dando poder para vencer. Vai chegar um dia que você estará livre da presença do pecado, da provocação do pecado. É na eternidade. Então a obra de Cristo liberta da condenação, garante vitória sobre o pecado na nossa caminhada de santificação e nos dá a promessa de que um dia o pecado não estará sobre nós. E as consequências dele também. Temos várias pessoas ligadas à igreja, ou então ligadas a membros da igreja, enfrentando situações hoje de enfermidade. As consequências do pecado desde a entrada dele no mundo. Um dia tudo isso será banido, varrido, totalmente debelado. Não haverá mais nada nisso. Você desfrutará da presença plena do Senhor Deus e desfrutará de toda a vida abundante que o Senhor Jesus prometeu. Então temos aí sangue vertido, pecador arrependido, pecado vencido. O pecado será vencido totalmente para a honra e glória do nome de Jesus. Mas hoje você pode, mercê da graça de Deus, abandonando os pecados. Você pode ir abandonando os pecados. De repente o Espírito fala com você: ó, da maneira que você está agindo assim, não está correto. Então abandone isso. De repente o Espírito vai falar comigo: ó, o que você está fazendo não está correto. Abandone isso. Jesus vai dando poder para que a gente vença o pecado. Houve um pregador no século XVIII, inglês, metodista, chamado John Wesley. E eu falei 18? É 18 mesmo.
Eu acredito que sim, se eu não confundi agora. E John Wesley teve um sonho um dia. John Wesley sonhou que ele foi ao inferno. E quando chegou ao inferno, um anjo o recebeu. E ele então perguntou àquele anjo: tem metodista aqui? E o anjo disse: tem. Tem batista aqui? Tem. Tem católico aqui? Tem. E John Wesley foi ficando triste no sonho. E ele perguntou então as denominações que eram conhecidas naquele tempo. E o anjo disse assim: tem. E John Wesley ficou triste, triste. Aí no sonho ele foi ao céu. E um anjo o recebeu no céu. E ele então perguntou ao anjo: tem metodista aqui? E o anjo disse: não. Tem batista aqui? Não. E foi falando todas as denominações. Tem católico aqui? Não. E ele perguntou: então não tem ninguém aqui? E ele: tem milhões e milhões de pessoas. Mas quem é que está aí então? E ele respondeu, o anjo, assim: aqui estão os lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Aqui estão os redimidos pelo sangue do Cordeiro. O céu é assim. É por isso que o sangue foi vertido. Hoje você pode ser um arrependido e o pecado será totalmente vencido e você desfrutará do céu que Jesus preparou para você. Com sua cabeça, fale com o Senhor. Fale com o Senhor durante um tempo. Quem sabe nesta noite você precisa dizer para Deus: Senhor, eu quero agora, Pai, de maneira muito especial, Senhor, eu quero me entregar a Ti, eu quero me dedicar a Ti, eu quero assumir um compromisso contigo, eu quero ter contigo, ó Deus, uma nova vida, uma nova experiência. Você vai orando, o Doce Voz canta aqui, agora pode subir aqui, e você vai orando e Deus vai falando com você, e você vai assumindo um compromisso diante dele. O que Deus deseja hoje é que o sangue vertido de Jesus produza pecadores arrependidos e pecados vencidos para a honra e glória dele. Fale com o Senhor, não perca esta oportunidade. Se o Espírito fala com o seu coração, fale com o Senhor, entregue sua vida a Ele, ou volte para Ele, enquanto Ele te dá essa oportunidade.